E aí, pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez aqui para continuar resolvendo a lista de trigonometria. Nós vamos agora na parte 3, tá? Vamos na parte 3. Vamos resolver nesse vídeo aqui a questão 2, a questão 3, a 22 letra B, a 32, a 39 e a 40, tá? Então vem comigo, se inscreve no canal, dá um like, compartilha com o pessoal e deixe sugestões de qual será o próximo assunto. Vamos que vamos. Ó, essa aqui é bem simplesinha, né? O valor do seno de π sobre 4, né? O valor do seno de π sobre 4 mais o cosseno de π sobre 4 mais o cosseno de π sobre 2 mais π sobre 4, tá? Aí vamos lá, ó. Vamos resolver essa questão. Vamos ver o que a gente vai precisar para resolver ela, tá? Essas questões que envolvem só a ideia de substituição. Então vamos para a parte aqui, ó. Seno de π sobre 4 tem na tabelinha, cosseno de π sobre 4 tem na tabelinha. Agora vamos ver quanto é que dá esse cosseno de π sobre 2 mais π sobre 4. Né? Vamos ver quanto é que dá. Se você tiver dúvida de trabalhar com π radiano, é só você ver, né, que π sobre 2 é 90 graus, tá? E π sobre 4 é 45 graus. Se eu vou somar eles dois, logo eu vou ter 135 graus. E ora, o que é 135 graus? Lembrar que 135 graus, ele estará aonde, né? Vamos entender. O 135 graus, ele estará no segundo quadrante, né? Porque ó, eu tenho aqui o eixo dos cossenos, o eixo dos senos. Nunca esquecer disso. Então, eu tenho isso daqui. 135 graus ele está mais ou menos aqui, tá? Então, o que eu tenho é isso, ó. Esse ponto aqui. Esse 135 graus aí, mais ou menos isso daqui, tá? Então, o que eu tenho aí? Eu estou no segundo quadrante, tá? Só lembrar que aqui é o eixo dos cossenos. Eixo dos cossenos. Então, o que você está buscando? Você está buscando, pessoal, exatamente essa projeção dessa hipotenusa, né, aqui, né? A projeção desse ponto. Esse valor aqui é o valor do cosseno no segundo quadrante, né? Nós estamos no segundo quadrante. Então, esse valor aqui vai dar cosseno de 135 graus. Agora, como é que eu saio? Então, aqui eu vou buscar, eu conheço os valores do primeiro quadrante. Então, eu vou fazer uma redução, tá? Uma redução de quadrante. Redução de quadrantes. O que é que eu tenho que fazer aqui nesse momento? Eu tenho que sair daqui do segundo quadrante para ir para o primeiro, porque eu conheço os valores do primeiro. Ora, ele tem 180 graus, né? Ele chega aqui no segundo quadrante a 180 graus. Como é que eu reduzo do segundo quadrante para o primeiro? Como é que eu faço? É só substituir da seguinte forma. Então, vai ser cosseno, né? De 180, que é o todo do segundo quadrante, menos o arco que está no segundo quadrante. Quando eu fizer essas contas aqui, eu vou ter cosseno de quanto? De 45 graus. Só que entenda o seguinte, o cosseno no segundo quadrante é negativo, porque está à esquerda do zero. Lembre-se, eixo dos cossenos é o eixo X. Então ele está à esquerda do zero. Então esse cara aqui é negativo. Logo, a nossa relação vai ficar como a nossa relação? Vamos atentar a ela. Como é que vai ficar essa relação? Ela vai ficar, ó, seno de π sobre 4, que está lá em cima, mais o cosseno de π sobre 4. Agora, o que nós acabamos de encontrar, né, ele foi transferido para o primeiro quadrante, os valores do ângulo. Eu peguei o arco côngruo, né? Peguei o arco congruente a ele, o arco de 45 graus, tá? Então, opa, deixa eu botar tudo em graus, tá? Deixa eu botar aqui tudo em graus. Deixa eu só, peço desculpa, eu não me ative a isso. Ó, vou deixar aqui tudo em graus, tá?
Isso aqui tudo em graus. Já que eu comecei deixando um em grau, vou deixar todo mundo em grau. Né? 45 graus e 45 graus. Perceba que esse cara aqui é igual, está oposto a esse, então vai simplificar. Aí você vai lá na tabelinha e encontra quem é o seno de 45. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tá? Então, a nossa resposta vai ser o item B. Nessa questão 2, né? Nessa questão 2, nós acabamos de fazer, quais foram o que nós utilizamos? Utilizamos a ideia de redução de quadrantes, tá? E aquela tabelinha do ciclo trigonométrico, tá? Não esqueça daquela tabelinha, tá? Ali você vai tirar todos os valores possíveis para resolver, tá? Então bora lá, novamente. Vamos para essa terceira. O valor de log. Aí você vê logaritmo, aí você diz, oh meu Deus, logaritmo. Não. Geralmente, quando é em outro assunto, como aqui é trigonometria, vai pedir no máximo a definição, tá? Então vamos ver quem é a tangente de 5π sobre 4. Aí novamente, professor, eu tenho dificuldade para entender quem é 5π sobre 4. Ora, π é 180 graus, ó, 5 vezes 180 sobre 4. Novamente, ó. Quem é 180 dividido por 4? 180 dividido por 4 é quanto? Acabamos de ver, 45. Então vai ser 5 vezes 45. Ora, mas 5 vezes 45 vai dar quanto? 5 vezes 45 vai dar 90, 180, 225 graus. Opa! 225 graus. Ora, mais 225 graus... 225 graus vai me dar um eixo, um arco que ele vai estar em qual quadrante? Eu vou analisar com calma, aí não precisa decorar, é só entender o que está sendo feito, tá? Não precisa estar decorando. Ó. Eu vou abrir aqui o arco, ó. Vamos entender o que é 225 graus. Ó. Vamos fazer ele aqui com calma. Vou fazer aqui. Eu quero deixar um, perdão. Ah, não quero, então vai 2 mesmo. Desculpa aí, mas é isso aí, pronto. Vamos lá. Aí você vem, ó. Vamos escrever esses valores, ó. Aqui eu tenho 90 graus, mais 90, 180. Eu tenho que ir para 225, então eu tô com 180. Aí, quando eu chegar aqui, mais 45 graus, eu tô exatamente aqui, tá? Estou exatamente aqui. É esse ângulo aqui, que nós acabamos de escrever. E esse ângulo aqui é 225 graus. Vamos lá. Eu quero reduzir ele para ir para o primeiro quadrante. Eu quero ir para aqui, para o primeiro quadrante. Como é que eu reduzo do terceiro quadrante para o primeiro? É o mais fácil de todos, né? Do terceiro para o primeiro, você está vendo aqui que aqui ele está diametral. O valor está aqui, ele vai cair exatamente aqui, ó. Quanto é que mede isso aqui, pelo amor de Deus? Isso aqui mede 180 graus, pessoal. Então eu saio daqui e vou para lá. Só lembrando uma coisa. Eu estou buscando esse triângulozinho aqui, ó. Esse triângulozinho aqui. Só lembrando a vocês que o ângulo oposto pelo vértice, esse ângulo aqui, ele é esse daqui, ó. Logo ele vai estar aqui, ó. O triângulozinho, ó. Esse ângulo oposto pelo vértice. É esse aqui, esse. Só lembrando a vocês que o sinal permanece. Por quê? Eu vou ter que analisar quem é o sinal da tangente no terceiro quadrante, tá? Isso aí não muda. Mas nós sabemos por antemão que um valor aqui dentro do logaritmo tem que ser positivo, né? Sem muito esforço. Então vamos lá, como é que eu reduzo? Só é somar 180 graus. Então eu vou reduzir do terceiro para o primeiro. Vai ser tangente de quem? De 225 mais o 180. Tá? Quando eu fizer essas continhas, essa tangente vai me dar. Vai dar quanto? 405. Ora, o que é 405 graus? Eu dei uma volta, como era esperado, cheguei até aqui uma volta, 360 graus, e peguei o que falta para chegar a quanto? A 405, né? Dá para ver facilmente que isso daqui, na verdade, é a tangente de 45 graus. Essa está no terceiro quadrante, essa está no primeiro quadrante. Só entender o seguinte, o valor numérico desse arco de 405 graus e do arco de 45, eles são iguais. Tá?
Eles são congruentes. Agora, o sinal da tangente no terceiro quadrante é qual? O sinal. Nós temos que analisar o sinal. Aí eu vou lembrar para vocês, o que é a tangente? A tangente de um ângulo é seno sobre cosseno. Ora, mas por sua vez, o seno está abaixo do zero aqui, ou seja, ele é negativo. O cosseno está à esquerda do zero, então ele é negativo. E menos dividido por menos dá mais. Logo, essa tangente é positiva, tá? Ela é positiva. E a tangente de 45, lá na tabelinha, nós sabemos que vale 1, tá? Vale 1. Quem tiver com dificuldade, tanto nessa segunda questão e na terceira que nós fizemos, só lembrar aqueles arcos lá, pelo amor de Deus, né? Aqueles arcos lá, quem é o seno? É meio. O cosseno, raiz de 2 sobre 2. Ou desculpe, seno de 30, meio. Né? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 2. Raiz de 3, desculpe, sobre 2. E assim sucessivamente. O cosseno, aí vai ser invertido. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2,5. E quem é a tangente? É você dividir seno sobre cosseno. Então, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 vai dar quanto? 1. Logo, nós queremos quem é o log desse cara aqui. Ou seja, log de 1. Por definição, log de 1 só pode ser 0, né? Log de 1 só pode ser 0, porque o que é o log de 1? Quem tiver com dúvida, ó, log de 1, quando não tem base, é base 10. Eu igualo isso daqui a uma letra qualquer x. Aí eu aplico a definição, que 10 elevado a x tem que ser igual a 1. Ora, 1 é qualquer número que eu queira, elevado a 0. Ou seja, deixo na mesma base, qual é a conclusão? Fico com os expoentes, x igual a 0. Logo, o resultado aqui tem que ser o item C. Tá? O item C. Vai deixando o like aí, pessoal. E compartilha aí o vídeo com o pessoal. Vamos para a próxima. Seguindo aí. Já fizemos a segunda questão e fizemos a terceira. Agora vamos para essa 22, letra B. Tá? 22, letra B. Seja x o número real pertencente ao intervalo de 0 a π sobre 2. Se a secante desse arco vale 3 sobre 2, determine o valor da tangente. Então, vamos lá. Vamos lá. O que é secante, pessoal? A secante de x, ó, começa com S. Então, a secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Ora, pessoal, fique atento ao seguinte. O que é 1 sobre cosseno? A secante ser 1 sobre cosseno quer dizer que é o inverso do cosseno. Logo, né, isso daqui tem que ser igual a quanto? A 3 sobre 2. Fazendo meios extremos, vai ficar, ó, esse cosseno sobe, cosseno de x subiu. Esse 3 desceu aqui para o denominador onde estava o cosseno. E o 2 vezes 1, 2, né? Como era esperado, né? Quem é o inverso de 3 sobre 2? O inverso multiplicativo, 2/3. Então, eu achei o cosseno. Ora, se eu tenho o cosseno, preciso encontrar a tangente. Aí eu lembro do item anterior. A tangente de x é quem? É seno de x sobre o cosseno de x. Ora, onde é que eu encontro seno e cosseno envolvidos? Onde é que eu encontro? Aí eu entendo que é na relação fundamental, né? Relação fundamental da trigonometria. Onde é? Ah, professor, é lá aquele do teoreminha de Pitágoras no círculo trigonométrico. Sim, é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é 1. Ora, o cosseno eu tenho, estou buscando o seno. Seno ao quadrado de x mais, quem é o cosseno? 2/3 ao quadrado, né, igual a 1. Fazendo essas continhas, seno ao quadrado de x vai ser igual a 1. Esse cara está positivo. Quando eu inverter o lado, ele vai operar a operação inversa, negativo, né? 2 elevado a 2 dá 4. 3 elevado a 2 dá 9. Então, o seno ao quadrado de x vai ser igual, ó. Tirando aqui, como é que eu tiro? Como é que eu tiro o MMC aqui quando eu tenho um número inteiro e uma fração? Rapaz, faz assim, multiplica por esse e faz a operação aqui do meio. 9 vezes 1, 9 menos 4, 5. Pronto, 5 nonos. Certo? 5 nonos. Aqui agora, o que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer é
tirar a raiz quadrada. Agora nós estamos no primeiro quadrante. Como eu estou no primeiro quadrante, isso aqui é positivo. Logo, isso daqui vai nos dar quanto? Isso vai ser igual ao seno de x igual a raiz quadrada de 5 nonos. Fazendo essas contas aqui, raiz quadrada de 5, 5 e raiz quadrada de 9, 3. Volto a lembrar, como eu estou no primeiro quadrante, porque é de 0 a π, então o seno é positivo, né? O seno é positivo. Como eu quero a tangente, então eu venho aqui e substitua a tangente. A tangente de x vai ser seno, cadê o seno? Acabamos de encontrar. Raiz de 5 sobre 2, desculpe, sobre 3, dividido pelo cosseno, que é 2 terços. Aí vamos lá, meios extremos. Esse multiplica esse e esse multiplica esse. A regra da orelhinha. Aí vai ficar em cima, vai ficar 3 vezes raiz de 5 em cima e embaixo vai ficar 3 vezes 2. Por que, professor, você não multiplicou? Porque eu vou simplificar, né? Logo, vai nos dar raiz de 5 sobre 2. Viu? Que não é tão difícil assim trigonometria, pessoal. É só tranquilidade, né? Só tranquilidade. Fizemos essa daqui. Olha, não esquece de dar o joinha e compartilhar aí com a galera, tá? Vamos que vamos. Vamos agora para essa questão 32. Né? Calcula o valor numérico dessa coisa aí. Aí ele nos deu que o x é x sobre 3, tá? O x sobre 3. Aí novamente, professor, eu tenho dificuldade com radiano, então não tem problema. Π sobre 3 é como, né? Vamos lá. Π sobre 3, nós conhecemos que é 180 graus dividido por 3. Então vai dar 60 graus, tá? Aí você vai lá naquela tabelinha, né, que eu fiz na estante, aí você tem o que aqui? Tem cosseno, tem cotangente, tem seno, tem tangente. Então, eu vou precisar do seno de 60 e vou precisar do cosseno de 60. O seno de 60 vai dar raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é meio, tá? Vamos lembrar que cotangente, só para a gente lembrar, é quem? É o inverso da tangente. Então vai ser cosseno sobre seno, tá? E a tangente, acabamos de usar, a tangente é quem? Seno sobre cosseno, tá? Então vamos fazer essas contas agora aí. Vamos substituir tudo em o que nós temos. Vamos ver o que dá de conta. Vamos lá. Aí vai ficar, quem vai ser o valor de A? A vai ser, vou botar aqui, ó, o traço da fração. Ó. Cosseno de 2 vezes 60. Vai ser então, quem? Vai ser cosseno de 120 graus menos a cotangente de 9 quartos de x. Bora, vamos fazer essa conta aqui para a gente ganhar tempo. 9 quartos de 60. Ó, 9 quartos de 60. Vai. 60 por 4 dá 15. 9 vezes 15 dá quanto? 9 vezes 5 dá 45. A 4, 9 vezes 1, 9 com 4. Pronto, então dá 135. Aqui vai ser a cotangente. Mas olha, a cotangente é quem? A cotangente é o cosseno, então vai ser cosseno de 135 graus dividido pelo seno de 135 graus. Por quê, professor? Porque a cotangente é aqui, é cosseno sobre seno. E eu substituí o x sendo 60 graus, tá? Aí aqui embaixo vai ser o seno. X é 60. 60 sobre 2, 30, menos esse mesmo valor, tá vendo? Aqui é 9 quartos de x. A tangente, quem é a tangente? Agora sim, é o seno de 135 dividido pelo cosseno de 135. Opa, professor, eu acho legal, tal, mas e esse 120? O que é que eu faço com ele? E o 135?
Ele não está na tabelinha. Opa, ele está onde? Eles são pertencentes do segundo quadrante. E nós acabamos de fazer no item anterior. Redução do segundo quadrante para o primeiro. É só tirar o todo. Quadrante para o primeiro. Para o primeiro quadrante. Como é que eu faço? Ó. Lembre-se que tem que manter o sinal, né? Vamos lá. Então eu estou aqui. Eu quero encontrar o cosseno de 135 e o seno de 135. Vamos lá. O cosseno de 135. O cosseno de 135. Vai acontecer o seguinte. Ó. 135. Ele é do segundo quadrante. Eu vou fazer a redução. Vai ficar. O cosseno de 180 é o todo do segundo quadrante menos o valor do segundo quadrante. 180 menos 135 dá cosseno de 45. Porém, o cosseno no segundo quadrante é negativo. Meu Deus, professor, socorro. Ó, meu filho, ó. Cosseno é aqui, o zero está aqui. O cosseno é esse cara aqui, ó, no segundo quadrante, e ele é negativo. Essa medida aqui do lado esquerdo. Por isso que ele é negativo, tá? Por isso que ele é negativo. Tá? O seno de 135 vai dar a mesma conta, né? O seno de 135 vai ser o mesmo que o seno de 45. E o seno, professor, no segundo quadrante é positivo ou negativo? Ó, o seno é aqui, meu filho. Ó. Seno é aqui, esse cara aqui acima. É esse valor aqui. Ele está acima do zero ou abaixo? Acima, por isso que ele é positivo, tá? Vou substituir só os valores. Vou substituir os valores e fazer as contas para finalizar. Aí vai dar quanto? Esse cara aqui vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Esse cara aqui vai dar raiz de 2 sobre 2 pela tabelinha, né? E vamos substituir aí agora para finalizar. Quem vai ser A? Agora o resto é conta, tá? Quem vai ser A? Vamos lá. Cosseno de 120. Ora, eita, o cosseno de 120 eu não fiz a redução. Vou fazer aqui rapidamente. Cosseno de 120 é a mesma historinha. Cosseno de 120 vai ser quem? Vai ser o cosseno de 180 menos 120. Isso aqui vai me dar quanto? 180 menos 120 vai dar 60. Só que o cosseno no segundo quadrante ele é o quê? Negativo, tá? E quem é cosseno de 60? É meio. Então vai ficar menos meio. Por isso que ele é negativo, menos meio. Vou substituir agora então, vai ficar menos meio. Porque é o cosseno de 120 menos. Quem é o cosseno de 135? É o mesmo que o menos cosseno de 45. Então isso aqui vai ficar menos vezes menos. Isso aqui vai dar mais. Aí vai ficar raiz de 2 sobre 2 dividido pelo seno de 135. O seno de 135 é o mesmo que raiz de 2 sobre 2. Ô, Jesus, como ficou curto aqui, né? Raiz de 2 sobre 2 ficou péssimo. Deixa eu melhorar isso aqui, pessoal. Perdão. Vamos lá, melhora esse negócio aqui, professor. Vamos melhorar. Minha borracha tá gigante. Vamos melhorar, professor, para não ficar essa coisa bagunçada. Olha. Vamos. Pronto, vamos fazer essa conta aí agora. Desculpa aí, é porque ficou pouco espaço. Novamente, o cosseno de 120 deu quanto? Vamos lá, achei aqui meio, menos meio. Aí vai ficar, ó, menos o cosseno de 135. Só que o cosseno de 135 é menos. Por menos vai dar mais. Aqui deu quem? Raiz de 2 sobre 2. Ora, quem é o seno de 135? Vimos aqui, o seno é positivo. Raiz de 2 sobre 2. Ótimo. Aí aqui embaixo, quem é o seno de 30? É lá na tabelinha. Meio menos seno de 135, que é raiz de 2 sobre 2, dividido pelo cosseno de 135, que é o mesmo que o menos cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2, só que negativo. Com esse negativo aqui, soma, tá? Então, ó, essas contas aqui vai dar quanto? Fazendo essas contas, ó. Vai dar menos meio aqui em cima,
Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 dá quanto, pessoal? 1. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Aqui vai dar meio mais 1. Certo? Agora, para finalizar essa continha aí, o que eu vou fazer, ó? Deixa eu só puxar aqui para eu terminar aqui a continha. Vou sair aqui da posição. Ó. Pessoal, não vamos tirar o MMC, poxa. É meio mais 1. O 1 é positivo, então ele é maior. Então aqui em cima vai dar meio. 1 que tira meio, meio. 1 mais 1,5, pessoal. 1 mais 1,5. Ou 1 mais meio, 1,5. E quem é 1,5? 3 sobre 2. Esse cara simplifica com esse. Logo, sobra quem? Vai sobrar exatamente quem? 1 terço. Que é a resposta. Erramos alguma conta aí, Jesus? Não tem 1 terço ali. Isso aí, pessoal. Voltando aqui, eu dei uma parada aqui para dar uma analisada nos cálculos da questão 32 e pelas minhas contas tá tudo certo. Confira aí, tente você e veja onde foi que possivelmente eu tenha dado uma vacilada e venha e coloque nos comentários. Eu não encontrei. O que eu encontrei foi 1 terço e não tem o item aí, tá? Mas vamos adiante, tá? Vamos aí fazer a 39, ó. Faltando agora só a 32 e falta essa 39, ó. Sabendo que x é um arco do primeiro quadrante. Então vamos lá, rapidamente, ó. Um arco do primeiro quadrante. Então vamos desenhar a situação. Opa, eu tô aqui. Aí eu vou com calma e monto a ideia, ó. Ele disse que é do primeiro quadrante. Então, ó, vamos lá. Não tá muito no centro, mas releve isso aí, pessoal. Vamos lá. Ele é do primeiro quadrante. Então eu tô aqui em algum lugar, assim, primeiro quadrante. Certo? Primeiro quadrante. Então no primeiro quadrante é todo mundo positivo. Eu não tenho nem o que me preocupar. Eu tenho o seno. Esse arco aqui é o x que nós estamos falando. Ó, quem é o 0,8? Só para você entender, tá? Não faz parte. É esse cara aqui, é. Porque esse cara aqui é o 0,8 que foi dado. Tá? O eixo dos senos, né? Que é o eixo em cima. O do cosseno é esse. Então ele deu esse tamanho aí. Se eu quiser saber o cosseno, esse carinha aqui, que eu vou buscar aqui agora onde? Quando eu tenho um seno e eu busco o cosseno. Lembre-se que eu estou aqui é quanto? Aqui é 1. Porque eu estou no ciclo trigonométrico de raio 1. Então eu estou buscando esse cateto aqui. É. Eu estou buscando esse valor aqui que eu não tenho. Sei lá, um y qualquer. Então, na verdade, você tem como se você tivesse esse triângulo aqui. Ó. Você tem o 0,8 aqui, que é a altura. Aqui é o tamanho do raio da circunferência. Esse cara aqui é o que eu busco. É o que você busca. Você calculando isso daqui vai ficar como? 1 ao quadrado, aplicando Pitágoras, vai ser 0,8 ao quadrado, mais o que eu busco, ao quadrado, tá? Que esse que você busca é o cosseno, tá? Se você fizesse por isso daqui, daria certo, tá? Mas vamos usar a relação fundamental. Se você fizer isso aqui, dá ok. Faz um teste aí e bota nos comentários para ver se dá certo ou não. Mas vamos utilizar a relação fundamental. Por quê? Ó, na relação fundamental, é a mesma coisa do teorema de Pitágoras, né? A relação fundamental, ela foi adquirida pelo teorema de Pitágoras, né? Diz assim, é que se o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo dá 1. Ora, nós temos quem? Que o seno é 0,8. Vou trabalhar esse 0,8, que eu não gosto de número decimal. É 8 sobre 10, que é o mesmo que 4 sobre 5, tá? Simplificando. Então, nós temos que o seno é 4 quintos. 4 quintos elevado a 2, mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. 4 elevado a 2 dá 16, 5 elevado a 2 dá 25, mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Continuando essas contas aqui, eu vou botar esse 16 sobre 25 para o outro lado. Vai ficar cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 16 sobre 25. Novamente, pessoal, aqui só vai dar conta desse tipo. Não é sempre 1 ali. Ó, multiplica esse e subtrai esse. 25 vezes 1 dá 25 menos 16. 9 sobre 25. Como estamos no primeiro quadrante, esses caras aqui tudo positivo. Então o cosseno vai ser igual a raiz, né? Só vou ficar com positivo, de 9 sobre 25.
Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 25, 5. Ora, eu quero a tangente. O cosseno eu acabei de achar. O cosseno de x nós já achamos e foi quanto? 3 quintos. Então, achei o pedaço da resposta. Para finalizar, é só substituir. Quem é a tangente mesmo? É seno sobre cosseno. Ora, é só colocar os valores. Quem é o seno? Foi dado 4 quintos ou 0,8, como vocês quiserem. Eu prefiro fração. E o cosseno é 3 quintos. O cara está aqui embaixo, dividindo, e também está dividindo esse cara. Vai simplificar, né? Logo vai sobrar quanto? 4 terços. Certo? Isso daí. Faça o que eu pedi no início. Faça para o Pitágoras, para ver se você vai ver que y vai dar exatamente 3 quintos ou não. E para finalizar essa parte aqui de reduções de quadrante, nós vamos para a questão 40. Ó, sabendo que 180 é menor que x e x é menor que 270, ou seja, o que é que você tem aqui, meus queridos? Olha, o que é que nós temos? Olha, eu estou aqui de novo. Vamos entender. Olha, eu estou aqui. Pronto. Olha. Ó. Vamos lá. Eu estou que aqui, eu sei que aqui é cosseno. Eixo dos cossenos e eixo dos senos. Aí eu vou. 0 grau. 90 graus. Ou π sobre 2, como queira. 180 graus. Opa, então o nosso quadrante é esse, de 180 a 270. Então o que nós buscamos está por aqui. Está por aqui. Terceiro quadrante, tá? Terceiro quadrante. Certo? O x está no terceiro quadrante. E ele afirma para nós que o seno de x é igual a 0,6. Né? Essa questão já tem que ser anulada, né? Porque se ele está no terceiro quadrante, ele tem que ser negativo, né? Lembre-se, o seno é esse cara aqui. Então ele é negativo, né? Aí para nós não perdermos a questão, vamos botar um menos aqui, tá? O seno é menos 0,6. Porque o seno e o cosseno no terceiro quadrante é negativo, né? Porque, olha, o zero está aqui, pessoal. O seno está abaixo do zero, negativo. O cosseno está à esquerda do zero, negativo. Certo? Negativo, negativo. Eu vou, toda vez que envolver seno e cosseno, é relação fundamental. Então eu vou buscar seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x tem que dar 1. 0,6 é o mesmo que 6 sobre 10. 6 sobre 10, que é o mesmo que 3 sobre 5, só que negativo porque está no terceiro quadrante. Então vamos lá. Aí menos 3 quintos ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Lembre-se, isso aqui é negativo, mas é ao quadrado. Vai dar 3 elevado a 2, 9. 5 elevado a 2, 25. Mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Tá? Aí vamos lá, o que é que eu tenho aqui agora? Vou colocar esse 9 sobre 25 para o outro lado, vai ficar cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 9 sobre 25. Curiosamente, é o mesmo que nós fizemos agora há pouco. Isso aqui tirando o MMC dá 25 menos 9, dá 16 sobre 25. Aplica aqui a raiz quadrada, aí eu vou ter que o cosseno ao quadrado de x vai ser quanto? Vai ser, aplicando aí a raiz quadrada, vai ficar raiz, né? Vai dar raiz de 16 sobre 25. Aqui é mais ou menos, só que eu estou no terceiro quadrante, então vai ser negativo, tá? Porque eu estou no terceiro quadrante. Logo vai dar menos 4 sobre 5. Então, o nosso cosseno, né? Se eu tirar aqui o quadrado daqui, né? Vai dar menos 4 quintos. Então, o nosso cosseno desse x aí deu menos 4 quintos. Era esperado, né? Tem que ser negativo, pessoal. Quem é esse 4 quintos que nós acabamos de achar? Algum valor aqui, é 4 quintos. Negativo. Quem foi o 0,6 que ele deu? Foi esse valor aqui, é. O 0,6 que no nosso caso foi 3 quintos. Claro que é negativo que está aqui embaixo. Tá? E a tangente de x vai ser o seno sobre
o cosseno. Então isso vai nos dar, ó. Quem é o seno? O seno é 3/5 negativo, menos 3/5. E o cosseno? Menos 4/5. Isso vai nos dar, ó, novamente, esse 5 aqui eu simplifico com esse. Menos dividido por menos dá mais. Logo, vai ficar 3/4. 3/4. Ok? Com esse aqui agora nós finalizamos essa parte 3 desse vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí e dá sugestões dos próximos assuntos. Vamos finalizar essa lista. Eu estou separando por temas. Nessa aqui nós usamos relação fundamental. Nós usamos redução de quadrantes. Coisas do tipo, né? Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida pode colocar nos comentários, que assim que eu puder eu tiro essa dúvida para vocês. Se eu souber, óbvio. Né? Se inscreve no canal, dá um like, compartilha e vamos que vamos.